Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, a invasão na Ucrânia aconteceu, como o senhor antecipou aqui na coluna. E agora, professor, o que dizer sobre esse ato, hein? Em primeiro lugar, é preciso dizer que a invasão da Ucrânia por tropas russas significou uma violação do direito internacional. A Carta da ONU estabelece o princípio da independência política e integridade territorial dos Estados. E estabelece também o princípio de não intervenção, bem como o princípio da resolução pacífica das controvérsias. E a Assembleia Geral das Nações Unidas deixou isto muito claro com a condenação à invasão russa por parte de 141 Estados. Em segundo lugar, uma justificação apresentada pela Rússia para invadir a Ucrânia seria a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, também conhecida por OTAN. Será isso verdadeiro? Não. Esta não é a principal razão. Esta é uma justificativa retórica. E por que não é verdadeiro? Porque se nós analisarmos os discursos feitos por Putin durante a sua carreira política e as afirmações que esses discursos contêm, nós verificaremos que existem elementos que sustentam a tese de que o nacionalismo foi o grande fator que influenciou a Rússia e as suas ações estratégicas nas últimas décadas, inclusive na invasão da Ucrânia. Vladimir Putin afirmou que a dissolução da União Soviética foi a maior tragédia do século XX. Ao assumir o poder em 1999, ele prometeu ao povo russo a reconquista da glória perdida. E mais recentemente, negou, em um dos seus pronunciamentos, o direito da Ucrânia de existir enquanto nação. Para quem considera que a dissolução da União Soviética foi a maior tragédia do século XX, não foram as guerras, não foi o Holocausto, não foi a morte de milhões de pessoas, mas foi a dissolução da União Soviética, e para quem afirma que a reconquista da glória perdida é um objetivo fundamental, é natural que se espere que todas as suas ações se dirijam no sentido da realização desses interesses ou desses objetivos. É possível compreender toda a ação russa nas mais de duas décadas que Putin se encontra no poder, como um desdobramento natural dessas ideias. Isto ocorreu em relação à Chechênia, isto ocorreu em relação à Geórgia, e isto ocorreu em relação à anexação da Crimeia. E agora se conclui com a invasão da Ucrânia. Mas nada indica que a invasão da Ucrânia será o último passo dado por Vladimir Putin. Até onde pode ir Vladimir Putin, professor Alberto do Amaral? Nós temos aqui uma clara expressão do nacionalismo expansionista, que se opõe ao nacionalismo defensivo, que é hoje uma estratégia utilizada pela Ucrânia, especialmente pelo seu presidente, pelo Vladimir Zelensky, para se defender contra a expansão russa. Independentemente da expansão da OTAN, que ampliou o seu número de membros de 12 para 30 depois do término da Guerra Fria, algo que pode ser questionável do ponto de vista internacional, independentemente desse fato, e mesmo que não existisse a OTAN, é possível dizer, a Rússia teria levado a cabo o empreendimento de retomar e reconquistar o espaço ocupado pela União Soviética no plano internacional. Portanto, são interesses geopolíticos que se espraiam no interior do continente europeu e que se espraiam em outros continentes, como a América Latina, e que ocorrem, por exemplo, na Síria, quando as tropas russas foram decisivas para a vitória de Bashar al-Assad. O controle dos meios de comunicação, o fechamento de jornais independentes e mesmo a tentativa de controlar a internet é uma das partes deste plano ultranacionalista de promover ideias que fomentem o nacionalismo russo e de permitir que a população russa só conheça um lado da história. Portanto, vivemos tempos difíceis e perspectivas sombrias. O pior está por vir.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, é liberdade de opinião defender a existência de um partido nazista no Brasil? Vários países do mundo já criminalizaram a propaganda nazista. O próprio Brasil tem uma lei de mais de 30 anos. E por quê? Porque o nazismo foi uma das linhas políticas mais hediondas do século XX, tendo matado só de judeus 6 milhões, de eslavos cerca de 20 milhões. Então uma coisa assustadora, a maldade presente. E então por isso mesmo muitos países ou criminalizaram o próprio nazismo, como é o caso da Alemanha, ou criminalizaram a negação, por exemplo, do massacre de judeus, como é o caso da França. E isso não colide com a liberdade de expressão, porque é bom dizer que a liberdade de expressão existe para que a gente melhore a qualidade de nossas escolhas. É importante, então, que não haja um único discurso autorizado, mas discursos bem diferentes entre si, discursos, inclusive, que irritem o outro, mas que estejam dentro de um limite básico, que é o limite do respeito ao outro. O respeito ao outro significa que você não pode, a pretexto de liberdade de expressão, dizer que você é contra judeu, que você é contra homossexual, que você é contra mulheres, porque se você disser isso, as suas palavras são atos, como vários filósofos importantes da linguagem disseram. Elas produzem efeitos, produzem resultados. Então, a propaganda nazista, ou mesmo, digamos, um discurso contra judeus, mesmo alguém dizer, eu sou contra homossexuais, etc., esse tipo de discurso pode gerar violência. Ele pode fazer outras pessoas dizerem, bom, se você é contra judeus, então por que não vamos bater em judeus? Se você é contra homossexuais, por que não vamos matá-los? E por aí vai. E nós temos exemplos nos últimos anos no Brasil de um crescimento disto. O racismo, por exemplo. Muita gente no Brasil acha que a expressão de um sentimento racista não é em si próprio um crime. Mas vejam no que isso dá. Dá no assassinato do Durval, que foi morto pelo seu vizinho sargento da Marinha, porque não acreditou que um negro pudesse ser dono da casa em que estava entrando. No assassinato do congolês Moise, que foi espancado até a morte por várias pessoas sem que fosse acudido, e com a polícia municipal passando e não dando bola para a questão. Por isso, há um limite. A liberdade de expressão não pode ser um pretexto para a pregação que leva a crimes dessa gravidade. Alguns defendem que o comunismo também deve ser criminalizado. Qual a sua análise? Muita gente pensa que nazismo e comunismo são igualmente detestáveis. E, de fato, o comunismo, lá onde ele exerceu o seu poder, sobretudo na União Soviética no tempo de Stalin, respondeu também por muitos milhões de mortes. Foi uma ditadura cruel. Alguns pontos em comum com o nazismo existem, como campo de concentração, como execuções arbitrárias, etc. Agora, é importante distinguir duas coisas. O nazismo já é um discurso, já é uma doutrina do ódio. Então, a prática nazista é simplesmente a realização do discurso. Por isso que eu disse que esse discurso não deve ser tolerado. Já no comunismo, o discurso é uma beleza. O problema do comunismo não é o discurso, é a prática. Então, a questão que o comunismo coloca, que é uma questão muito importante de ser pensada, como uma doutrina tão boa, como uma doutrina tão generosa que promovia uma proposta de utopia na Terra, de paz entre os homens, de fim da exploração, como que essa doutrina foi resultar em estados policiais, em opressão, em campos de concentração, em assassinatos. E é uma questão totalmente diferente da do nazismo. E por isso mesmo, os partidos comunistas
quando estão na oposição, eles têm posturas democráticas, defendem direitos humanos, direitos dos trabalhadores, e essa é a questão que deveria ser discutida sobre o comunismo. Não proibir a sua ação, mas entender por que essa ação, eventualmente, quando estão no poder, sozinhos, eu insisto no sozinhos, dá ruim. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, explique um pouco sobre essa lei que fala de álcool nas escolas. Qual a eficácia desse trabalho, hein? Nessa semana que passou, eu fui convidado a dar uma entrevista na Alesp, Assembleia Legislativa, ali onde ficam os deputados, em relação à comemoração de 20 anos da lei que pede para que se fale de bebida alcoólica nas escolas. Esse é o tipo da lei que não tem muita função, porque falar do álcool nas escolas uma vez por ano, a eficácia disso é zero. O ProERD, por exemplo, que é um programa conhecido, foi avaliado pela Unifesp e, na verdade, viu-se que a eficácia dele é muito ruim. Ou seja, fazer programas pontuais ou ter uma lei pontual que fala na escola sobre um tema uma vez por ano, eficácia zero. Me perguntaram então o que precisa para que a gente tire aí o impacto do álcool na nossa população. E eu comentei, veja, o Brasil é um país conhecido no mundo como sendo o país que tem inúmeros ex-tabagistas e diminuiu de 30% de fumantes para 9,8% de fumantes. Ou seja, o Brasil é vitorioso na luta antitabágica. Então, o que foi feito para o tabagismo? Retirou-se a propaganda da mídia, uma legislação forte, lei ambiente fechado livre do tabaco, punição exemplar para quem não cumprir, aumento dos impostos e tratamento gratuito para a população. Isso ajudou muito em diminuir o número de fumantes no país. Dr. Lotufo, então o que fazer para combater o álcool nas escolas, hein? O que nós temos que fazer em relação à bebida alcoólica? A mesma coisa. Retirada da propaganda do álcool em horário de criança ver televisão, legislação forte, a gente sabe que hoje menor de idade compra bebida a hora que quiser e aonde quiser, punição exemplar para quem não cumprir a legislação de venda e temos que legislar mais em relação à bebida alcoólica, principalmente para menor de idade. O que se pode legislar? Veja, você pode proibir de se beber fora de lugares fechados, por exemplo. Você pode proibir, como é nos Estados Unidos, não transportar bebida alcoólica sem ser numa sacola fechada, por exemplo, para que a criança não tenha influência de você carregando cerveja, etc. e tal. Por exemplo, não se fuma no Parque Ibirapuera. Poderia-se ter uma legislação forte para não se beber também nos parques. E assim vai. Mas parece que os nossos deputados têm medo de legislar em relação à bebida alcoólica. Por exemplo, foi discutido a possibilidade de uma lei de terminar com festas open bar. É lógico que precisa terminar com isso, porque isso é incentivo à bebedeira. Ninguém é contra a bebida alcoólica. Nós somos contra a bebida para menor de idade e contra os excessos. Então, senhores deputados, em vez de comemorar uma lei que não funciona, vamos legislar para que a gente possa diminuir o impacto social da bebida alcoólica no nosso meio. Abra o site www.drbartô.com.br e ali no aconselhamento breve tem inúmeros vídeos sobre álcool que você pode aí ver junto com a sua família. Isso ajuda a discutir o assunto. A bebida começa a ser usada, a bebida alcoólica, dentro de casa. Vale a pena pensar nisso. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés,
levando em conta as imagens e as notícias produzidas em relação à situação de Petrópolis, como o senhor analisa o contexto dessa catástrofe? As imagens são terríveis, assustadoras, e dão conta de um gravíssimo grau de deterioração das condições de vida de segmentos mais pobres da população brasileira, algo que deve nos envergonhar como nação. A tragédia se sucede todos os anos, em diferentes pontos do país, e agora, no caso mais recente, deixou mais de 170 mortes em Petrópolis e cerca de 126 desaparecidos. Mas as enxurradas de Petrópolis, que deixou imagens de destruição só comparáveis às de uma guerra ou de uma hecatombe, não são um caso isolado. Elas ocorrem após as enchentes na Bahia, em outros pontos do Nordeste, também em Minas Gerais, sem falar dos escorregamentos na região metropolitana de São Paulo. Todos os casos são capítulos de um verão que está ceifando muitas vidas humanas e deixando um rastro de bilhões de reais em prejuízos. Aparentemente, tendo-se em conta as informações da mídia, a quantidade de chuva que caiu em Petrópolis no dia 15 deste mês foi a maior registrada na cidade em 24 horas e 90 anos. Choveu na cidade 259,8 milímetros em 24 horas, superando o recorde anterior de 168,2 milímetros de 1952. A chuva superou o esperado para todo o mês de fevereiro e causou deslizamentos, destruição de casa e danos que afetam a vida da população. Contudo, a realidade mais profunda dessa tragédia consiste no fato de que a ocorrência das chuvas serve uma vez mais de principal explicação das autoridades responsáveis, que mais uma vez teriam sido colhidas pela surpresa. Em nenhum momento, prefeitos, governadores, presidente da República e parlamentares são capazes de assumir os efeitos de sua omissão, que os fez deixar a situação sem o indispensável planejamento de ação emergencial, sem as medidas de prevenção que seriam necessárias, sem os mínimos cuidados com a população. Exemplo desse descaso é o fato de que os gastos do Estado do Rio com prevenção de enchentes e deslizamentos de áreas atingidas por catástrofes ficaram muito aquém do previsto para 2021. Levantamento feito por parlamentares mostrou que 60% que deveria ser aplicado em 15 ações para minimizar tragédias como a de Petrópolis não foram de fato usados. O presidente da República, que pela primeira vez em sua gestão visitou uma área atingida por catástrofes, ao explicar a diferença entre a previsão orçamentária de recursos para os casos, como o de Petrópolis, e os atendimentos emergenciais, justificou a falta de ação pelo argumento de que autoridades como ele não podem prever tudo o que pode acontecer. A questão, no entanto, não é essa, mas sim a da adoção de medidas previstas em levantamentos técnicos que em muitos casos não faltam. As medidas estratégicas passam por combater a falta de planejamento urbano, o descaso com os rios e áreas verdes, o mau uso do dinheiro público e, principalmente, a desigualdade no acesso à habitação segura. Esse grande problema atinge enorme contingente de pessoas mais pobres, e a realidade da desigualdade no acesso à habitação no Brasil torna inevitável a necessidade inadiável de tirar as pessoas de áreas de risco. Ademais, alguns especialistas em meio ambiente sustentam que o Brasil não pode mais adiar a implantação de um plano de adaptação às mudanças climáticas. Recursos estão disponíveis para a implantação das soluções, mas o poder público não prioriza o tema. A mudança do clima, como lembrou o site Clima Info, causada principalmente pelos combustíveis fósseis e pelo desmatamento, está intensificando eventos meteorológicos extremos que trarão prejuízos socioeconômicos cada vez maiores ao Brasil. Não há razão, portanto, para esperar e não fazer nada. É preciso ação das autoridades e explicação para a população quando não fazem, e assumir as suas responsabilidades no caso. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.
Pesquisadores acabam de publicar resultados de um estudo em que conseguiram aumentar as chances de recuperação de casos graves de acidente vascular cerebral. Professor Otávio, por que o tratamento ao AVC isquêmico agudo ainda exige tantos cuidados? O acidente vascular cerebral é uma emergência médica e em 80% dos casos ele é causado por um entupimento súbito de uma artéria que leva sangue para o cérebro. Se o paciente chega rápido no hospital, existem duas possibilidades terapêuticas já de eficácia comprovada. O uso de medicamentos trombolíticos na veia, são remédios que quando injetados na veia nas primeiras horas do início dos sintomas, eles dissolvem o coágulo que está entupindo a artéria do cérebro e assim restauram a circulação cerebral. Ou o uso de trombectomia mecânica, que é um cateterismo que é feito para a oclusão de grandes artérias do cérebro, onde através desse cateterismo é possível navegar um microcatéter até a artéria do cérebro que está entupida e pescar esse coágulo, desobstruindo assim a grande artéria do cérebro que está entupida. Entretanto, em casos de trombectomia mecânica, muitas vezes, apesar de desobstruir a grande artéria, persistem problemas na microcirculação. E até o momento não havia uma estratégia comprovada que melhorasse esse tipo de problema. E qual foi a novidade obtida, então? Na semana passada, na International Stroke Conference, o Congresso Americano de AVC, realizado em New Orleans, foi apresentado os resultados do estudo CHOICE, um estudo chinês que testou a administração adicional de uma dose de trombolíticos por via intraarterial após a realização do procedimento de trombectomia mecânica. Então, aqueles pacientes que tinham uma oclusão de uma grande artéria do cérebro na fase aguda do AVC podiam receber trombolítico inicialmente por via endovenosa, depois iam para a trombectomia mecânica, e quando a grande artéria do cérebro era desobstruída pela trombectomia, era feita em um grupo de pacientes uma dose adicional de trombolíticos por via intraarterial. Os resultados dos estudos foram bastante animadores e surpreendentes. O grupo de pacientes que recebeu essa dose adicional de trombolíticos por via intraarterial após a trombectomia mecânica teve 18% a mais de chance de ficar com incapacidade mínima ou nenhuma após o tratamento, comparado ao grupo que recebeu somente a trombólise endovenosa mais trombectomia mecânica. Esses resultados foram recebidos com entusiasmo pela plateia de pesquisadores e profissionais de saúde que estavam no evento, já foram publicados no jornal JAMA e certamente inaugura aí uma nova estratégia para tratamento justamente desses pacientes com AVC isquêmico que têm uma evolução mais grave, que são aqueles que têm oclusão de grandes artérias do cérebro. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.